if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. Olá, você está no canal Espiritualidade e Doce Histórias. Para você que está aí prestigiando o nosso canal, fica aqui um nosso abraço, nossa gratidão, né? Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Se gostou, deixe seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos contar aqui uma história chamada Roupa Nova. Começa assim. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, né? Mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, nome de Tiago, e as outras que com elas estavam, e as que diziam essas coisas. Isso aí está no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, capítulo 24, versículos mais. Bom, quando Jesus esteve na carne, a fim de trazer ao mundo seu reino de paz, ele não estava sozinho. Os anjos de Deus estavam com ele. E nessa passagem escrita pelo evangelista Lucas, fala do encontro de dois deles, com as mulheres que foram ao sepulcro saber o corpo de Jesus após sua crucificação. Eles encontraram dois homens com roupas resplandecentes, né? Eram anjos. Bom, então a nossa história começa assim. Raquel é a irmã mais velha de Maria. Raquel é casada com João. Raquel, Maria e João vivem na mesma casa, pois os pais de Raquel e Maria morreram e João acolheu a irmã e a esposa em sua casa. Ouviram falar de Jesus, João, Raquel e Maria foram ter com o divino mestre, testemunhando junto àqueles que se espremiam para ouvi-lo, quando o Rabi falou que devemos perdoar sempre, dar a outra face toda vez que fomos ofendidos, partilhar o pão, ser tolerantes, ter boa vontade, não julgar nem amar o nosso próximo como nós mesmos. Para João, Jesus não sabia o que estava falando, não passando de um anunciador delirante de um reino impossível, pois ele falava para os pobres, fossem das coisas do mundo ou do coração, né? Os pobres da matéria, os pobres do espírito, sendo que os pobres nunca teriam lugar em um mundo que pertence aos ricos e poderosos. Já Raquel achava que ele dizia aquelas coisas porque não era mulher, pois as mulheres pouco valiam, sendo meras servas dos homens. Já Maria, se sentiu tocada pelas palavras ouvidas e passou a pensar nelas. Com o tempo, João começou a gostar de Maria. E como Raquel percebeu o interesse do marido pela irmã, ela adoeceu e morreu de tristeza. E quando seu espírito se viu livre do corpo físico, decidiu se vingar. Mas não agora, pois ela amava a irmã e esperou que a irmã mais nova vivesse uma vida feliz com João, tivesse filhos, e só depois que João desencarnou foi que Raquel apareceu para cobrar a traição de Maria. João abriu os olhos do outro lado da vida e viu que Raquel observava. Ela estava vestida de preto e seu rosto era amargo. Por que nela assim, Raquel?
esperei muito tempo pela sua chegada. E por quê? Porque você me traiu. Eu tenho o direito de castigá-lo, né? Pelo seu pecado, né? Apavorado, João retrucou. Que culpa eu tenho se me apaixonei por sua irmã? No coração ninguém manda. Ah, se fosse eu quem me traísse, não teria tanta paciência quanto eu, e trataria de se vingar ainda quando estivesse vivo. Eu fui generosa e esperei que ele vivesse sua vida feliz, para só então cobrar o que me deve. Sem saída, João começou a gritar pelo socorro de Jesus. Mas o máximo que conseguiu foi o sarcasmo de Raquel. A lei por aqui não falha, que nem no mundo dos vivos, João, onde os mais fortes fazem o que bem entendem com os mais fracos e os homens se aproveitam da fragilidade das mulheres. Dito isso, Raquel soltou uma gargalhada, agarrou João pelos cabelos e o arrastou para uma região de trevas do astral, um lugar de atmosfera densa, formado pelos desejos sombrios e pensamentos infelizes da humanidade. João foi jogado numa caverna, tendo os braços e pernas presos por correntes a uma parede de pedras. Os olhos de Raquel brilharam quando viu o infeliz tremendo de medo. Bom, 2000 anos se passaram, quando Raquel viu uma figura vestida com roupas resplandecentes entrando na caverna, sendo Raquel tomada pelo medo. Vocês lembram lá no início da história, né? A passagem do Evangelho de Lucas, onde ele fala que as mulheres que estavam a caminho do sepulcro viram homens com roupas resplandecentes? Pois é, né? A Raquel viu uma figura com roupa resplandecente, quer dizer, deve ser um anjo também, né? Aí ela pensou, quem se atreveria a invadir os domínios? Quem teria coragem de descer as sombras, correndo o risco de ser capturado e preso nas cavernas? O invasor estava envolto em luz e seu rosto se achava coberto por um capuz. E quando se revelou, Raquel tomou um susto. Maria! Maria se aproximou mais. Porém, como a luz que ela emanava pela figura dela queimava o corpo de Raquel, Maria se conteve, parando quando percebeu que Raquel fugira, se escondendo atrás de uma parede. Então a luz, né, que envolvia o corpo de Maria queimava o corpo de Raquel. Né? Perdoe-me, Raquel, eu não queria machucá-la. Raquel, então, percebeu que a escuridão não era páreo para a luz, e que se ela quisesse que sua rotina voltasse ao normal, era melhor ela ouvir o que Maria queria, esperar que a visita indesejada fosse embora. Como parara de ouvir a voz de Maria, Raquel saiu do esconderijo, aventurando-se a descobrir o que estava acontecendo, e encontrou Maria no lugar em que João estava preso, olhando indignada para o infeliz. Você não ouviu o que Jesus disse, Raquel? Que devemos perdoar 70 vezes 7. E por que eu perdoaria o João se ele me traiu com você? Uai, não sente saudades do dia, já que vive uma noite interminável? Do dia? Do calor do sol, da companhia das pessoas, de uma boa conversa, do sabor do pão novo. Raquel encarava Maria, como João diz, eu tenho saudades. Raquel então se voltou para João. Devia ter pensado nisso antes de me trair, João. Maria se voltou para a irmã. O que faz aqui, Raquel, que lhe dá tanto prazer? Raquel deu uma gargalhada. Eu e João somos muito felizes porque eu estou punindo e ele sabe que deve ser punido. Eu sou a mão de Deus fazendo justiça e João está pagando suas contas com a vida. Irmã, não vê que apenas se habituou à infelicidade, pois não há felicidade quando se é incapaz de perdoar. Deixe João embora, e vai embora você também. Mas, para onde? Maria abriu um sorriso que iluminou toda a caverna. Para a vida, minha irmã. Aí a Raquel pensou. Eu sei que o mundo não mudou nada, que as pessoas continuam egoístas como sempre foram, que os homens continuam maltratando as mulheres e traindo, e que os ricos mandam como sempre mandaram, e os pobres só fazem sofrer. Aí a Maria retocou.
Ah, não faz ideia de quantos seguidores tem o Rabi nos dias de hoje, de quantos que ouviram sua voz e o seguem praticando a caridade. São tantos que o Rabi entendeu que eles poderiam trabalhar na obra da construção do reino e fez nascer no mundo espíritos que pouco sabiam da ciência do amor para aprenderem com quem já conhece o Rabi e segue sua doutrina. São cada vez mais os matriculados na escola do mundo, atraídos pelo excelente curso ministrado por Jesus de Nazaré, doutor no amor, manso e humilde de coração, desejosos de se fazer igual ao mestre, dispostos a lutar para mudarem suas más tendências. Porém, você mesmo sabe que o fruto não amadurece de um dia para o outro. Não vou dizer que esteja certo ou errado, mas se tivesse perdoado João, colocaria fim a uma noite que dura 2000 anos e poderia estar vivendo à luz do dia. O perdão não é para ele, pois a consciência do João irá cobrá-lo até que ele tenha pago até o último centavo. Mas o perdão é para você, porque perdoando você estará se libertando, se permitindo voltar a viver. Raquel pensou, na verdade, ando cansado de punir o filho, né? Já que eu cheguei mesmo a trocar de lugar com ele, para que ele sentisse o prazer de me punir também e eu fazer outra coisa que não fosse castigar. Maria sorriu. Me conta, Maria, o que tem de novo no mundo? Vai a Maria, né? Celular, computador, televisão, avião, internet, o robô, a medicina conserta qualquer coisa. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço e a humanidade caminha para ser uma grande família. Raquel parecia não estar entendendo do que Maria estava falando. Está bem, Maria, eu vou com você, mas desde que você me arrume uma roupa nova, que nem essa sua toda resplandecente. Ah, pode deixar. Raquel, então, voltou a reencarnar. Desta vez ela veio a carne como um homem, o Juvenal. E quando chegou à fase adulta, Juvenal se encontrou com Marilena, que era a reencarnação de Maria. Juvenal e Marilena se casaram e tiveram uma filha cujo corpo era animado pelo espírito do João. Assim, Raquel teve a oportunidade de sentir o peso de ser um homem, João as dificuldades de ser uma mulher, e Maria, em vez de ser o motivo da desunião dos dois, achou lugar na família que os três formaram, cuidando de ambos com o amor de um. Compromissados uns com os outros, os três voltaram ao palco da vida para exercitarem o amor, ajudando-se mutuamente, pois compreenderam que traímos a nós mesmos quando deixamos de seguir os ensinamentos do Divino Rabi, nos fazemos surdos ao perdão, tendo o que dar e não dividindo com aquele que nos pede, sendo intolerantes, guardando o mal no nosso coração, buscando a vingança em vez do esquecimento daquele que nos infelicitou e a consequente paz da divina aceitação que tudo está no seu devido lugar, pois Deus sabe o que faz. Que boa história, não é verdade? Gostaram? Né? Uma reflexão excelente. Né? Um dos temas mais recorrentes na nossa cultura, né, de forma geral. Né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir a Netflix e metade dos filmes falam sobre traição. Né? Casos de pessoas que traem outras pessoas de tudo que é jeito. Não é traição só entre homens e mulheres, mas traição nos negócios, traição no jogo de futebol. Às vezes o camarada promete se empenhar para fazer um bom jogo e não se empenha, faz pouco mole. Né? E aí o texto fala da pior das traições, é quando a gente trai Jesus. Né? Quando é que a gente trai Jesus? Quando a gente não perdoa, quando a gente se coloca acima do nosso irmão, aponta o dedo para ele, né? Você é isso, você é aquilo, e a gente não reflete se caso não tivesse lugar dele, não faria coisa aquilo. Quando a gente se torna incapaz de se colocar no lugar do outro, né? E trata o outro com uma exagerada dureza, né? Com gritos, né? Agressões
comer mais. É tipo o chefe puxando as orelhas do funcionário, né? Sendo que o chefe esquece que ele não trabalha sozinho. Né? Aí na história mostra bem isso. Né? Os três formavam uma família, né? Que vinha de longa data, né? Lá da época de Jesus. Né? E a moça, que se sentiu tocada pelo mestre, o que ela fez? Né? Tocou para frente, foi atrás de Jesus, fez com que as roupas dela se tornassem resplandecentes. Ela se tornou um anjo, ela passou a trabalhar pelo bem do próximo. Né? E lá na frente, 2000 anos depois, ela decidiu, não, vou ajudar os meus irmãos. Né? Vou ajudar minha irmã, a Raquel, que foi minha irmã, e vou ajudar o João, que foi meu amigo. Não dá para eles permanecerem nessa situação triste, enfurnados na sombra, em uma caverna, sendo que a Raquel fica lá dando chicotada no João, né, e o João sofrendo, né, esperando o dia que a Raquel vai se cansar de bater nele, vai concluir a vingança dela, para depois ele nunca mais ver a cara dela. É assim, a gente pensa, dei aquilo que ela queria, né, agora ela está feliz, agora eu vou embora e nunca mais quero ver. Não é assim que a lei do amor quer que a gente faça. Né? O que a lei do amor fez com esses três? Né? Fez com que a Maria fosse lá nas trevas e chamasse os dois para dentro. E quando eles se reuniram novamente, né, o trio se reuniu na carne, né, o João passou a ser a filha do casal formado pelo Juvenal e pela Marilena, que eram respectivamente a reencarnação da Raquel e do Maria. Né? E eles, os três juntos, formaram uma família, né, vão passar agora a experiência da. Ah, mas o João sofreu 2000 anos chicotado. A Raquel, e a Raquel agora é pai dele. Será que vai existir amor entre pai e filho? Será que a filha não vai ficar brava, né? Não vai querer mais ver a cara do pai? Bom, o pai, então, que trate de ter amor por essa filha. Cuida dela da melhor forma que for. Exercitar o amor, dar o amor e desenvolver o amor, tentando fazer com que ela saiba que, mesmo ele tendo todos os defeitos, já Maria, né, que foi o pivô da separação, provavelmente a Raquel tinha um amargo dela também, né, por ter levado o marido, né, por ter ficado com o marido dela e sido feliz e tido filhos para ele, e a Raquel foi. Né, ela deve ter sentido, oh, Maria, estou morrendo, estou dando minha felicidade. Mas a Maria foi lá, agora eu vou ser, nós dois vamos ficar no mesmo patamar, no mesmo nível. Eu vou ser esposa, você vai ser marido. Você vai se mandar na casa. Aí, a gente ainda vive numa sociedade machista, né? Ainda se vive alguma ilusão de que o homem ainda manda alguma coisa. Né? O homem na cabeça dele. Né? Apesar de a gente saber que um terço das famílias no Brasil são encabeçadas por mulheres. Não tem homem. Nós vamos embora, deixar as mulheres, elas tocam. Então, a vida mudando, os atores permanecendo os mesmos, só mudaram de lugar. E com isso a vida faz com que cada um tenha a experiência que lhe faltava, para poder valorizar o outro. Né? E amar o outro. Né? O homem saber, é difícil a mulher saber, não é fácil ser homem. Né? O outro lá, né? Pô, coitado do João, mas eu traí e passei 2000 anos na caverna tomando chicotado. Não foi legal. Né? Então, que cada um pense, né? Reflita nas suas coisas, melhore, né? Estreite os seus laços de amor, de perdão, né? De fidelidade para com o outro. Né? Porque a gente se perdoando fica mais fácil. Né? A vida fica mais leve. Né? Porque, afinal de contas, quem nesse mundo não é? Né? Não tem aqui perfeito, né? Não tem ninguém aqui que é perfeito. Perfeitos são os seres iluminados que estão aí em esferas de luz, né? E onde a vida já é mais leve, onde já não existe guerra, discussões da relação, né? A famosa BR,
é que a gente já está começando a se aceitar. Né? Perguntei outro dia para os bons espíritos, poxa, muita briga tem, tanta guerra, quanta desunião, tanto um monte de gente passando necessidade, enquanto tem meia dúzia ali gastando horrores, jogando dinheiro fora. Né? Quando é que isso vai ter fim? Será que Deus não é isso? Aí os espíritos me responderam, não sei, pá. O mundo não está tão ruim quanto aparente está. Hoje, essa escola tem 8 bilhões de almas matriculadas. São tantas, né? Muito mais do que tinha até há pouco tempo. Isso quer dizer que a escola está melhorando, não é verdade? Os espíritos que estão encarnando estão desejosos de se parecerem com Cristo. Eles estão aqui para exercitarem, para aprenderem as virtudes e interiorizá-las, fazendo assim por merecerem sentar na mesa dos escolhidos, na grande festa da eternidade. Né? Que ninguém está aqui de bobeira, de graça, ninguém sofre de graça. A gente sofre porque a gente está. Somos alunos da escola. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Né? E que a gente passe, quem sabe, né, refletindo sobre ela, atrair um pouco menos o nosso mestre, que mora aqui dentro da gente. Né? Não sendo tão duro com o nosso irmão, usando as pessoas, julgando-as, procurando ser mais fraterno, compartilhando o pão, inclusive com a nossa atenção. Muita gente precisa estar aí sozinho, sofrendo de solidão, mas pessoa deprimida, precisando de um momento de atenção. A gente um baita pãozão, né? Cheio de informações, histórias para contar. Né? A gente tem um tempinho para ouvir, né? Uma colher de chá para que o outro se esterilize, manda a chave da embora. Né? Depois isso a gente faz um outro feliz, a gente fica feliz disso, não tem isso. Né? Pois é, fiquem com Deus e até a próxima história. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside